Olá, hoje vamos falar um pouco mais sobre sofrimento, maldade, desesperança quanto ao mundo. É inegável que muitas coisas ruins acontecem no dia a dia. Se você tem a oportunidade de ler os jornais, você vai ver que muito poucas coisas boas estão acontecendo no dia a dia e muitas coisas têm piorado. Não é raro a gente entrar em conversas com pessoas, parentes, e essa conversa tender àquela questão do fatalismo, tá tudo ruim, só vai piorar, eu não sei para onde vai esse mundo, essa geração está perdida, entre outros comentários bem negativos, né? E também não é tão raro os cristãos também sentir esse mesmo sentimento, porque ele é humano. Você olha para a situação e não, em certas áreas não vê algumas melhoras, muito pelo contrário, algumas áreas só pioram, na verdade. Mas até que ponto a gente deve entrar nesse fatalismo, nesse pessimismo? Até que ponto a gente pode questionar Deus ou envolver Deus nos problemas da humanidade? Até que ponto ele é culpado ou ele é passivo? Será que existe algum exemplo disso na Bíblia? E existe. Abacuque, Asaf, Jó são alguns exemplos de cristãos que sofreram e questionaram a Deus por causa desse sofrimento. Viam a maldade ao seu redor e questionavam: Deus, o que é isso? Por quê? O que eu tenho a ver com isso? Por que eu estou sofrendo junto? Aqui a gente entra no conceito do Deus da história, que é o Deus ao longo da história, que é o Deus que é soberano perante toda a história. Como a gente sabe, Deus é dono do tempo e Ele também é atemporal, ou seja, Ele não está preso ao ontem, ao hoje ou ao amanhã. Ele está a par de tudo. Por ser soberano ao longo da história, Ele às vezes está aparentemente em silêncio. É isso mesmo. Você acha que Ele não está vendo, não está atuando, mas Ele está ali, controlando a situação, mesmo que você não perceba. Ele também consegue extrair coisas maravilhosas de sentimentos terríveis ou de acontecimentos desastrosos. A gente pode citar inclusive a Cruz de Cristo, que é um evento marcante e que aparentemente demonstraria a derrota de Cristo, mas que foi usado para justamente nos livrar do pecado, nos dar uma vida plena. E que derrotou a morte, derrotou o diabo inclusive. A gente pode entender que o Deus da história é o Deus que tem controle sobre tudo, é soberano e Ele faz com que as coisas cooperem para nosso bem, apesar da sua aparente falta de atitude, ou falta de cooperação, ou falta de ação nas nossas vidas. E Ele também é um Deus que permite ser questionado. E aí que entra o tema principal de hoje, que é o livro de Abacuque. Nesse livro, Abacuque questiona Deus sobre várias coisas ruins, maldades que estavam acontecendo. Ele pergunta a Deus: Deus, quando isso vai acabar? O que eu tenho a ver com isso? Por que isso acontece? Perguntas que eu e você podemos fazer sim para Deus, não no sentido de desafiar Deus ou de exigir uma posição de Deus, mas no sentido de obedecer a Deus, confiar nele e pôr a nossa esperança nele. Então a nossa resposta como cristão para essa situação do mundo em geral, não só aqui no Brasil, é justamente uma mensagem de esperança divina. Realmente, aos nossos olhos a gente olha várias coisas, várias situações e não vê como aquilo pode ser diferente. Mas como cristão a gente tem que olhar através daquilo ali. Lembrar do conceito de Deus na história, que Deus está com o olho em toda a situação. Ele enxerga o todo por ser infinito e nós, por sermos finitos, não enxergamos o todo. Na época que foi escrito o livro de Abacuque, a Síria estava dominando o mundo, já tinha levado o reino de Israel, o reino do norte, cativo, e estava subjugando o reino do sul, o reino de Judá, através de impostos, etc. E o profeta Abacuque ele clama justamente contra essa situação, contra a opressão dos assírios, contra a nação de Judá. No livro de Abacuque ele faz 3 orações a Deus, 3 perguntas, 3 questionamentos, e ele recebe uma resposta em cada uma delas, que é o que nós vamos discorrer ao longo do vídeo de hoje. Queria começar já com a primeira pergunta, já no capítulo 1. Vejam comigo. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação?
Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Nesse caso, o que acontecia? A nação assíria estava subjugando o reino de Judá, e Abacuque questiona justamente essa situação. Ele não se conforma, ele fica indignado com aquela situação e pergunta a Deus. E é o que a gente tem que fazer quando a gente se depara com esse tipo de situação. A gente tende a reclamar, a falar para o próximo que não tem jeito, a nos enchermos de desesperança, de comiseração, e a gente esquece de questionar o próprio Deus e perguntar a Ele se Ele tem algum propósito naquilo tudo, ou o que Ele tem preparado para a gente. A resposta de Deus para essa pergunta está nos versículos 5 a 11 do capítulo 1. E ele diz o seguinte: olha, Abacuque, fique calminho aí, porque eu estou preparando uma nação ainda pior para dar um jeito nesses assírios. De quem Deus estava falando? Dos babilônios ou caldeus, ali citado no livro. Os babilônios eram uma nação que estavam crescendo e que no futuro eles dominariam os assírios e ainda levaria o povo de Judá cativo. Ou seja, e Abacuque recebe essa resposta de Deus e fica: tá, Deus, mas como é que você vai castigar uma maldade com uma maldade pior ainda, com uma nação ainda pior? Essa é a segunda pergunta de Abacuque. Poxa Deus, eu estou aqui te questionando, eu quero pôr a minha esperança em Ti, mas Tu vem me dizer que vai mandar uma nação pior ainda para dar um jeito nesse pessoal da Síria aí? Pois é, são os caminhos de Deus. Ele é contra a ortodoxia, Ele é um Deus que age de forma inesperada, conforme o comentário de Ray Stedman. Vamos ler juntos o versículo 6 do capítulo 1. A resposta de Deus é o seguinte: estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria sua própria justiça e promove sua própria honra. Ou seja, Abacuque recebe essa resposta de Deus e em seguida já questiona ele. No versículo 12: Senhor, Tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu santo, Tu não morrerás. Senhor, Tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? E quantas vezes eu e você não fizemos essa pergunta? Ou, ainda, quantas vezes pessoas não cristãs nos abordaram com esse tipo de pergunta e dizendo: você acredita em Deus, diz que Deus é bom, etc. Mas olha a maldade aí. Como é que Deus permite esse tipo de situação, ou permite que pessoas boas sofram, permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas, enquanto as pessoas más continuam aí impunes? Bem, a gente vê exemplos disso na própria Bíblia, né? Os próprios apóstolos eram pessoas boas, digamos assim, e sofreram coisas terríveis, né? Paulo mesmo foi açoitado milhares de vezes, ficou preso injustamente. Então, Deus não poupou o seu próprio povo dos sofrimentos e ainda avisou que iríamos sofrer. Mas sempre com um escape, sempre com um propósito perante todo aquele sofrimento e toda aquela situação. Então esse argumento do mal, do problema do mal, podemos dizer assim, é usado muitas vezes contra o cristianismo para negar a existência de Deus. Ou seja, eles não conseguem provar a existência de Deus e utilizam esse tipo de situação, a aparente não ação de Deus, para dizer que Ele não existe. Já que não conseguem provar que Ele existe conforme os seus próprios conceitos, então afirmam que não existe. Porque, ao meu ver, ou na opinião deles, Deus só pode ser Deus se for tudo bom, se nada de mal acontecer. É estranho, né? Mas vamos ver como Abacuque reagiu a essa resposta de Deus. No capítulo 2 diz o seguinte, já no versículo 1: Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta teria a minha queixa. Ou seja, Abacuque expôs de forma sincera sua dúvida, seu coração, e aguardou a resposta de Deus.
Não ficou desafiando Deus, não ficou exigindo coisas de Deus, não ficou fazendo prova com Deus, nada disso. Ele simplesmente aguardou o que Deus iria responder. Em seguida ele respondeu, e queria destacar que o versículo 4, que foi inclusive muito utilizado durante a reforma por Martinho Lutero, fala o seguinte: escreva, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade, ou o justo viverá pela fé, em outras traduções. Esse versículo, inclusive, ele é referenciado em outras passagens da Bíblia, como Romanos 1,17, Gálatas 3,11 e Hebreus 10,38. A resposta de Deus logo em seguida, ela mostra como ele estava a par da situação, ou seja, que a nação Babilônia realmente era ímpia, era uma nação ainda mais perversa, mas que ao seu tempo, ao tempo de Deus, ele iria destruir aquela nação. Ou seja, ele, como Deus soberano que é, usaria uma nação mais perversa que os assírios para tratar com a nação de Judá e, ao tempo de Deus, destruiria essa própria nação Babilônia. Ou seja, há um propósito por todo aquele sofrimento que Israel estava passando. E basicamente Deus pede o seguinte a Abacuque: Abacuque, confia em mim. Se você ler ali dos versículos 5 a 20 do capítulo 2, é isso que ele fala. Olha, Abacuque, eu sei de tudo isso aí. Eu estou a par disso. Mas sabe você também que essas posturas e atitudes dele têm um preço. A resposta de Deus dada a partir do versículo 5 do capítulo 2 de Abacuque é uma maneira de nos tranquilizarmos quanto ao tempo de Deus e quanto ao seu propósito. Deus estava a par da iniquidade dos babilônios, mas também estava respeitando o seu tempo, estava usando o povo para o seu propósito. Ou seja, Deus permitiu o mal naquele momento para atingir o seu propósito. E logo em seguida vem a terceira oração de Abacuque. Agora ele já estava ciente dos propósitos de Deus, já entendeu por que Deus iria usar os babilônios e diz o seguinte: olha Deus, na sua ira, lembra-te da tua misericórdia. O profeta que começou o livro dizendo: ó Deus, por que tu não faz nada? Termina o livro dizendo: ó Deus, entendi, mas seja misericordioso na tua ira, porque sei que tu és um Deus justo. Ele havia entendido que Deus não consegue suportar a iniquidade, o pecado, a idolatria e todas as maldições que Abacuque lista do versículo 5 ao 20 do capítulo 2. E ciente de tudo isso, ciente que inclusive ele era pecador, ele diz: Deus, seja misericordioso. E em seguida, a partir do versículo 3, Deus mostra o seu poder sobre a natureza, sobre as nações. E aqui quero ressaltar, inclusive, o comentário de Ray Stedman, que nos aconselha a lembrar das ações que Deus já fez na história e na nossa vida. E por isso o conceito de Deus da história que eu citei lá no começo. Nos versículos de 3 a 6, o próprio profeta Abacuque, ele relembra as situações que ocorreram com a nação de Israel lá no Egito. As pragas, a abertura do Mar Vermelho, ou seja, os milagres que Deus operou no passado em favor do seu povo para a sua libertação. E é nesse tipo de esperança que eu e você, como cristãos, devemos nos apoiar naquilo que Deus já fez ao longo da história, mostrando a sua soberania, mostrando que Ele quer o nosso bem e mostrando que Ele está atento a tudo, apesar de um aparente silêncio. E essa é a resposta para aqueles que questionam o problema do mal, o problema do sofrimento. Inclusive para a gente. Como cristãos, a gente deve não desafiar Deus, não reclamar perante dele, mas entender o que Ele quer com a nossa vida, o que Ele quer com aquela situação, e o que quer que nós aprendamos.